trás de cada pincelada está um trabalho de dedicação, entrega e muita pesquisa. Cada artista tem seu método, uma rotina adaptada à profissão. Como em qualquer outro trabalho, os profissionais da arte descobrem a melhor forma de trabalhar, com as tintas telas de objetos. A arte é uma magia, é um encantamento. A arte é o que não existe. Essa paixão pela arte fez o artista plástico Chidon trocar a publicidade pela pintura há mais de 20 anos. Pintor de quadros, como ele se denomina, Chidon é artista de rua. Seus quadros ficam expostos na Praça da República, no centro de São Paulo. Ser artista de rua não é nada fácil. Existe, sim, um certo tipo de prevenção quando se trata de se estar na rua. E eu faço questão sempre de dizê-lo, sempre fui, sempre serei artista de rua. Por quê? Porque essa é a minha condição, essa é a minha formação, esta é a minha vida, esse é o meu estado de ser. Eu produzo, pode-se dizer, técnica mista, né? Produzo a óleo, produzo acrílica, uso outros materiais, pesquiso, continuo sempre pesquisando no que diz respeito a descobrir, novas formas de expressar aquilo que eu sinto enquanto arte, né? Há muitos anos, Chidon expõe seus trabalhos na Praça da República, local que anda degradado e esquecido pelo poder público. Ele e outros artistas estão lutando para melhorar a área. Não há mais, por exemplo, divulgação, um evento que é semanal, não é? Que mexe com a vida de centenas de pessoas em função desse desinteresse político. Se não há uma vontade do Estado, daquele que governa, ou de um político pré-determinado que seja direcionado para cuidar do interesse daquele espaço, então é quase que inútil. O que chamou a atenção na arte dele? É porque as cores, a gente gostou do tamanho também, do quadro que a gente estava, de repente, procurando e tal. E eu achei bem interessante que tem uma composição de cores legal. Eu, pelo menos, gostei muito disso. Eu acho que toda profissão tem os seus problemas. Não é diferente comigo. E também não é pelo fato de ser um artista, de me dedicar integralmente a isso, que eu me acho diferente ou qualquer coisa que... Enfim, é uma vida que você tem que batalhar mesmo. Trabalhando com arte, você tem que ser otimista. E se você é artista de rua, então, você tem que ser mais otimista ainda. Você sai com 10, 20 quadros ou meia dúzia debaixo do braço e vai para a rua e, às vezes você volta com os 10 ou 20 ou meia dúzia de volta. Mas não pode se perder. Às vezes tem as fases que você fica meio down mesmo, mas não tem jeito. Tem que tocar em frente. O artista plástico e entalhador Marlon de Alencar tem um método próprio de produção. Ele se especializou em arte sacra, faz imagens religiosas sob encomenda, um trabalho que hoje lhe rende um bom orçamento, impossível de se imaginar há alguns anos. Na verdade, começou como brincadeira de fazer presentinhos, né? Isso, quando vim morar em São Paulo, né, comecei a fazer os brindes. E isso gerou pedidos
Aí a coisa tomou uma proporção, depois virou algo comercial. Eu sou autodidata e não aconselho ninguém a fazer isso, porque descobrir o que já está descoberto é bobagem. Muitos trabalhos, eu trabalhei mais do que o que devia por não conhecer os caminhos, né? Claro que isso me ajudou a aprender. Marlon aprendeu e hoje o seu projeto é dar aulas para jovens artistas iniciantes. Muita coisa que eu aprendi ao longo dos anos, não através de escola, coisas que eu fui desenvolvendo, técnicas. E isso precisa ser passado, né? Mas no projeto que eu tenho, que é uma construção que eu tenho do meu novo ateliê, deverá sim ter uma escola onde vou passar tudo que eu aprendi para aqueles que quiserem iniciar na arte. O artista é consultor da Feira do Embu, onde expõe espelhos emoldurados, uma outra característica da sua obra. A feira é uma das mais tradicionais de São Paulo. São cerca de 500 expositores que todos os fins de semana comercializam suas obras. Na exposição, assim, é mais difícil para o público e até eles. Aqui eles têm um público passando, tem volta, você vai dar uma volta, encontra, termina comprando o que você e às vezes quer comprar, né? Eu não conheço aqui, pelo menos em São Paulo, um outro mercado tão grandioso como o Embu, para comércio de arte. E o Embu, hoje, ele é o quintal da casa das pessoas, né? Hoje, você tem um domingo bonito, você corre para o Embu para passar uma tarde, para ver arte. E isso gera o comércio, né? É um turismo. São Paulo está muito presente no Embu e está consumindo mais. O que eu percebo é que, de uma forma cultural, as pessoas... houve uma transformação, né? Anos para trás, comprar um quadro para decorar a sua casa era algo, a última coisa a fazer, né? Hoje há uma preocupação de todos fazer a sua casa ficar bonita, né? E a própria economia do país permite com que as pessoas façam isso. E com isso o mercado de vendas no Embu, quando eu falo maravilhoso, porque está maravilhoso. Além de artista, Marlon é o comerciante de suas obras, fato bem comum entre muitos artistas que vivem da exposição nas feiras e ruas das cidades. Você tem que aprender a comprar material, comprar por saber o que está comprando, se o material é bom ou não, e saber como comprar, pagar menos. Importante. Produzir. Disciplina em produção, para ter eu diria, semanal, que você produzir um valor e depois a venda. A exposição e a venda. E a venda é algo muito importante. É interessante que as pessoas que estão passeando na feira, né, e olha teu trabalho, se encanta, você atende bem. O atendimento é muito importante. As pessoas voltam, né? E não importa quem, porque a pessoa pode estar toda à vontade e ser bem do bolso, né? Então, cuidado. Você nunca sabe quem é, né? Cuidado. Atenda bem todos. Todo mundo. Faça isso. Uhum. Eu acho que é um bom caminho. Na parte comercial, o mais importante é isso daí. Tendo que provar para eles que isso é uma profissão. Só que como, né? Mostrando dinheiro. Guilherme, conhecido como Gafi, é um jovem artista. Sua carreira mal começou e ele vem fazendo exposições e se profissionalizando na área que escolheu.
Vindo da arte das ruas, o grafite, Gafi preferiu a Faculdade de Artes para começar. Eu entrei para amadurecer a minha visão do que eu fazia e levar a técnica que eu aprendi na rua para a faculdade e levar um pouco da faculdade para a rua, para mesclar a técnica, o conhecimento em geral do que eu fazia, mas até então não foi pensando, vou ser professor de artes plásticas, vou ter uma produção. Eu entrei da mesma forma que surgiu o grafite de repente, eu falei, vou entrar na faculdade e vamos ver o que é isso, né? Foi a melhor coisa que eu fiz, assim, pra mim, porque me deu uma outra visão do que é o que eu faço hoje em dia. Mas depois que eu saí da faculdade, em 2009, que realmente eu vi o que era viver de arte. A partir do momento que eu entendi que isso é a minha profissão, eu acabei tendo um foco maior que antes eu não tinha. Então, todas as conquistas vão depender de mim, do meu esforço e do meu trabalho. E caso não dê certo também. Então a gente luta para que dê certo. Não foi nada fácil o início da carreira de Guilherme, principalmente porque a família cobrava os resultados e pouco acreditava que a profissão de artista daria certo. E aí, até quando você vai brincar de pintar, como que é? E aí eu, né, respirava fundo e vamos para frente. Tendo que provar para eles que isso é uma profissão. Só que como, né? Mostrando dinheiro. E aí então tive que ter uma estratégia para apresentar financeiramente falando, né? E ano passado eu ganhei um prêmio num salão de arte em São Caetano. Que esse maior prêmio foi um dos maiores valores que eu recebi com o meu trabalho, que foi uma forma de provar, né? Para eles, para mim não. Porque para mim não é dessa forma que prova, né? O profissional. Mas sim a disciplina que eu tenho mantido e os lugares que eu tenho alcançado onde eu levo o meu trabalho. O artista tem no avô um grande incentivador. O ateliê é na garagem de seu Ferrari, que ajuda o neto nessa empreitada. Tem incentivado bastante ultimamente. Tem participado das exposições, vai comigo montar, ele faz questão. E é um professor, né? Que sempre trabalhou com manutenção em geral, então ele passa essa vivência dele para mim, que é onde eu tenho aprendido com ele bastante. O foco não é preocupação no comércio, é consequência. Tem um foco muito mais na minha produção, em apresentar, fechar um ciclo, né? Então é a pesquisa, a produção e a apresentação do trabalho. A venda acaba sendo consequência de tudo isso. Então, a partir do momento que eu comecei a fechar esse ciclo, houve pessoas querendo adquirir meu trabalho. Então, ano passado começou num espaço em São Bernardo, eu apresentei num coletivo, então já consegui vender uma obra. E aí em São Paulo esse ano também. Então as coisas estão girando, estão começando a girar agora. Eu aprendi o desenho do formato acadêmico e eu uso isso para desconstruir. Então meu trabalho é bastante da desconstrução. A forma de pintar, a forma de até tratar a própria madeira. Então não sei se tem um nome isso, sabe? Gafi percebeu logo que o mundo das artes não é tão romântico. A vida de artista é bem diferente do estereótipo criado através dos tempos, de uma pessoa sem compromissos e com um certo ar de loucura. Não dá pra gente viver nesse mundo imaginário, faz de conta, sabe? Quem dera que pudesse ser assim, mas não, nós temos nossas dificuldades, temos nossas responsabilidades, então quanto mais pé no chão tivermos, melhor o retorno que a gente vai ter, né? Cada dia que passa eu enxergo dessa forma, ver qual o caminho que eu tenho que fazer para me tornar mais profissional na minha área possível. Ser artista é ser artista 24 horas, é um sacerdócio.
o artista tem que estar sempre ali, como se ele estivesse diante do espelho, né? Muito alto, o tempo inteiro fazendo uma auto-reflexão, uma análise de si mesmo, do que está fazendo, das suas obras, o que isso significa no mundo, né? Qual a reflexão que eu estou propondo para o mundo. Então é um trabalho muito difícil porque a gente abre mão de muitas outras coisas. Então talvez isso seja muito determinante na trajetória. Nem todo mundo quer ter uma profissão que exija 24 horas, né? No Brasil, a maioria dos artistas plásticos é autodidata. No entanto, escolher um curso de artes é uma opção para os iniciantes, para quem quer se especializar ou dar aulas. A profissão não é regulamentada. O trabalhador é considerado um profissional liberal. Ser artista é uma profissão que eu não tenho um horário de trabalho, assim, por exemplo, das 8 às 5, depois eu fecho a minha gaveta e vou fazer outra coisa. Ser artista é ser artista 24 horas, é um sacerdócio, é uma entrega. Então é uma vida que você doa para a sua arte. Precisa de muita dedicação e muito estudo também, muita pesquisa. A artista plástica paulista Sandra Cinto tem obras expostas na Europa, América do Norte, América do Sul e Japão. Reconhecida internacionalmente, ela é representada por uma galeria de artes em São Paulo. Em seu ateliê, onde produz as obras, também há espaço para ministrar workshops e aulas, uma antiga paixão. Eu me formei em 1990, então eu sou fruta, assim, era color, né? Eu estava saindo da faculdade, não havia mercado, não havia nenhuma luz no fim do túnel, assim, foi muito difícil. Eu agradeço muito aos professores que eu tive na época, que me estimularam muito e eu lembro que eu acabei o curso de artes, eu fui trabalhar como assistente de uma professora, a Ana Maria Tavares, que é uma artista muito importante aqui em São Paulo, e essa experiência como assistente dela, logo após o curso, foi muito importante para eu também aprender a rotina de um ateliê, como é que é a rotina de um artista, porque tem coisas que a faculdade não dá conta, né? O trabalhador das artes está percebendo uma necessidade crescente em se profissionalizar. A visão da profissão está mudando e o artista vai se adaptando às novas realidades. Aquela ideia do artista completamente desconectado da realidade e isolado do mundo e romântico, ela é uma ideia muito ultrapassada. Aquela ideia do artista que é drogado, que é um outsider, isso não funciona. O artista ele tem que se posicionar como um profissional. Então tem o momento da criação, mas tem um momento que eu preciso conversar com o patrocinador para pedir um apoio. Todos esses projetos, esses editais públicos, existe muito financiamento, existem recursos, mas para que você receba esses recursos, você tem que saber fazer um projeto, desenvolver esse projeto, prestar contas disso, saber quanto isso custa. Então, tem que ter um mínimo de profissionalismo e de organização. Acho que tem uma disciplina que é muito importante. Isso eu sempre tive, assim, de vir todos os dias para o ateliê, de criar uma rotina de trabalho, né? E como eu sempre tive uma atividade paralela, como a maioria dos artistas, eu sempre dei aula de artes. Então, o meu tempo sempre foi muito restrito. Eu não tinha o dia inteiro para desenvolver o meu trabalho. Então isso me obrigou a criar uma rotina de trabalho. O mais importante também no trabalho do artista é a prática. Todo dia, sabe? É o exercício, né? É o treino, é o exercício, é o fazer constante. E esse fazer é fazer o trabalho, mas também ler, fazer uma reflexão, visitar as exposições, aprender com seus pares, né?
Então, acho que essa rotina, ela alimenta muito o artista. Trabalhar com inspiração e criatividade, esperar os resultados, lidar com críticas e decepções fazem parte da profissão que requer muita paciência. É uma profissão muito difícil para quem está de fora entender, porque os resultados eles não são imediatos, são resultados a longo prazo. Então, o que o artista precisa também é entender isso e controlar um pouco a ansiedade também, a ansiedade interna desse resultado, né? E a ansiedade, e não se deixar abater por uma ansiedade que é da família, que é dos amigos, que é externa também, né? De que você já esteja ganhando dinheiro, fazendo grandes projetos, né? Porque a gente precisa de tempo. O Brasil melhorou economicamente e isso faz com que novas portas se abram para o artista. Hoje eu vejo que para o jovem artista recém-formado há muito mais condições, porque a quantidade de galerias aumentou, a quantidade de benefícios, né, de recursos aumentaram, tem muito mais salões, editais, espaços culturais solicitando projetos de exposição. Estudar, pesquisar, ir às exposições, frequentar museus, sempre tentar ver o que já foi produzido. Atitudes do dia a dia da profissão. Além disso tudo, o artista deve se entregar ao trabalho. Eu acho que a coisa mais importante para um artista é ele ser o mais honesto possível com a arte que ele está fazendo. Então, quando a gente está fazendo o trabalho, tem que ouvir o coração, sabe? Esquecer o resto, você tem que fazer aquilo da maneira mais íntegra e verdadeira possível, seguindo o teu desejo, assim, né? Eu acho que a arte, ela passa a ser universal, eu só consigo me comunicar com o outro a partir do momento que eu estiver fazendo algo muito verdadeiro e conectado com o que há de mais íntimo.